Nesse mês nós estamos aí com a nossa série sobre o Espírito Santo. E o pastor me trouxe essa missão de falar hoje. E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi esse texto. E eu me lembrei de uma fala de um dos meus professores de seminário a respeito desse texto. E eu lembro que foi muito forte para todos que estavam presentes na época. E ainda continua sendo muito forte porque ficou muito gravado ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar aqui nessa noite através dessa mensagem. Amém? Amém? Diz assim o texto. Posso ler? Posso ler, irmão? Efésios 5, 15 ao 21, diz assim o texto: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Versículo 18: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repete isso, fala enchei-vos. Fala forte, cara, enchei-vos do Espírito. Agora olha para o seu lado esquerdo ou direito aí, fala bem forte isso, como se você estivesse dando uma ordem para ele. Fala enchei-vos do Espírito. Versículo 19: Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21 e último: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar na sua casa, de poder adorar ao Senhor, Deus, poder participar de um culto, Pai, racional, mas cheio do mover do Teu Espírito. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Obrigado pelo Teu Espírito, Ele é o selo da promessa, Ele nos renova, Ele nos vivificou, Ele nos enche, Ele nos capacita a caminhar olhando para o Senhor dia após dia. Obrigado pelo amor do Pai, que ofertou o Filho para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser enxertados no corpo, na igreja, que o Senhor instituiu desde sempre. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor está aqui. O Senhor é o Deus Emmanuel, o Deus que se faz presente. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito que está aqui conosco. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa semana. Talvez para alguns uma semana alegre, talvez para outros uma semana mais difícil, mas obrigado pela nossa semana. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui, nos trouxe até aqui, nos permitiu viver mais uma semana, mais um dia, nos deu vida, nos deu fôlego de vida, nos deu força, nos deu vigor, nos deu o Seu amor. Obrigado, Deus, porque o Seu amor, Pai, Ele é infinito, Ele é forte. Obrigado porque o Seu amor, Ele é perdoador. Ele tem perdão para perdoar pecados. Ele tem perdão para jogar o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele tem poder para transformar a nossa vida. O Teu amor, Ele nos perdoa e nos constrange de tal forma, que nós ficamos, Pai, sem compreender. Essa é a verdade. A nossa mente humana, ela é muito limitada. Eu te peço, Deus, então, tem misericórdia da minha vida aqui neste lugar.
Tem misericórdia de cada um de nós, a começar em mim, porque eu não sou melhor do que ninguém. O fato de eu estar aqui em cima não quer dizer que eu sou melhor do que quem está lá embaixo. Pelo contrário, eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor também. Eu te peço, tem misericórdia da minha vida e use a minha vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A nossa série sobre o Espírito Santo, e o texto que nós lemos, ele fala a respeito de ser cheio do Espírito. A ênfase do texto, fala sobre o cristão ser cheio do Espírito. E essa semana eu fiz uma pergunta lá no meu story do Instagram, algumas pessoas responderam. Eu perguntei: para você, o que é o Espírito Santo? Para você, o que é o Espírito Santo? Eu vou ler algumas das respostas aqui. Primeiro, o Espírito Santo é amigo. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é uma pessoa. É Deus, regenera e convence os corações de pedra. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É um ser divino e pessoal. Aquele que habita no cristão, fazendo o ser parecido com Jesus. Ele é conselheiro, intercessor. Ele é o outro Consolador que está sempre conosco. Ele é o nosso companheiro, o nosso guia. Ele é o nosso melhor amigo. Ele habita em nós a partir da nossa conversão. Somos seu templo. É alguém que me orienta e me direciona. Ele é esperança. Aleluia. Habita em nós a partir da nossa conversão. Somos seu templo. Uma pessoa respondeu assim: é o Espírito Santo, kkkk. Aí depois ela completou. Ela falou: uma parte acessível a todos, porque Ele está aqui. Aí eu falei: cara, começou a ficar mais legal esse negócio aqui. Começou a ficar mais pessoal. Saiu um pouco do estudo, da academia, e começou a ficar um negócio mais pessoal. E aí veio uma mensagem assim: nosso condutor e amigo que nos aproxima de um relacionamento com Deus. E eu fiz essa pergunta não porque eu não tinha uma resposta, eu já tinha a minha resposta, mas eu queria ouvir das pessoas. E eu pensei: cara, será que ninguém vai pensar assim que eu estou pensando, nem um pouco próximo, E a última, antes de expirar lá as 24 horas, foi assim, Ele é a presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus. É tão simples isso. A minha resposta é: o Espírito Santo é a presença de Deus. Ele é a terceira da pessoa da Trindade? Sim. Ele é Deus? Sim. Ele é o Consolador? Sim. É por isso que Ele é a presença de Deus, porque Ele foi enviado e está aqui conosco. Ele é o representante. Deus está aqui. Então, quando nós falamos o que é o Espírito Santo, é a presença de Deus aqui comigo. É a presença de Deus aqui comigo. E o texto que nós lemos fala sobre ser cheio do Espírito. E aí tem algumas considerações que nós precisamos fazer e observar a respeito desse texto. A primeira é: afinal, o que é ser cheio? O que é ser cheio? O versículo 18, se quiser deixar no telão, por favor, acho que vai ficar bem legal, interessante. O versículo 18 faz um paralelo entre o vinho e o Espírito. Mais precisamente, o álcool, a bebida e o Espírito. E qual é esse paralelo? O que nós podemos entender através dessa mensagem, através dessa fala, através dessa exposição que foi feita nesse versículo? Uma pessoa que bebe o vinho, ela tem as suas ações controladas pela bebida. A partir do momento que ela bebe essa bebida com álcool, ela começa a ter as suas ações controladas pela bebida. E da mesma forma, a pessoa que é cheia do Espírito, ela tem a sua vida controlada, as suas ações pelo Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, ele fala: olha só, não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito. Ele quer dizer: não deixe-se controlar pelo vinho, pelo álcool, mas deixe-se controlar pelo Espírito Santo de Deus.
Uma coisa que é fato é o seguinte: quanto mais álcool uma pessoa ingerir, mais a sua vida estará sob o controle do álcool. E quanto mais do Espírito nós buscarmos, mais a nossa vida vai estar sob o controle do Espírito Santo. A segunda consideração é: de que maneira podemos ser cheios? E essa é uma pergunta respondida em 2 etapas. Por que, Anderson? Porque aí não envolve só esse versículo 18, pelo contrário, o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito de ser cheio, do que é ser cheio, lá no capítulo 4. Começa lá atrás. Nós não vamos ler todos os textos aqui, porque seria muito grande, nosso tempo é curto, mas eu vou trazer algumas coisas para clarear a nossa mente, a minha, a sua mente. A primeira etapa é não se embriagando com o vinho. Mas o vinho aqui, ele faz uma metáfora para muitas coisas. Nós podemos compreender e agregar muitas coisas, que a partir do versículo 4 nós vemos. Eu vou citar algumas coisas. O apóstolo fala sobre andar na vaidade, andar como ignorante, ter dureza no coração, impureza, prostituição, andar na mentira, irar-se e perder-se o controle, furtar, ter em sua boca a palavra torpe, carregar amargura, andar na malícia, palavras vãs, andar na avareza. E aí no capítulo 5, um pouquinho já depois desse texto que nós lemos, ele fala sobre o marido deixando de amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele fala do marido deixar de santificar e purificar a esposa, de amá-la como se fosse o seu próprio corpo. E fala também sobre as mulheres deixarem de se sujeitar ao marido como se sujeita ao Senhor, como se sujeita a Deus. Essas são atitudes completamente impregnadas na natureza humana. Impregnadas na natureza humana, que vai se manifestar, vai se revelar, vai assumir a sua vida e ser exposta de tal forma, se o vinho for o controle. Que vinho é esse, Anderson? É o vinho de beber? Ninguém bebe aqui, ninguém bebe. Ninguém bebe, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí Efésios 4, 22 a 24 diz: vos despojeis do velho homem e vos renoveis no espírito, revistais do novo homem. O vinho representa o velho homem, o homem antes da nossa conversão, o homem antes de nós termos um encontro com Cristo, antes de nós termos uma experiência transformadora, de falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero ter salvação, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ter a minha vida transformada, muda a minha vida, muda a minha história, sela o meu coração. Você se lembra quando você fez essa oração? Você se lembra? Dá um amém, hein, gente? Eu estou com saudade de uma igreja que participa, cara, que fala, meu Deus, participa, dá glória a Deus se for necessário, se for preciso, ou fala que não, sei lá, faz alguma coisa, só não fica parado olhando para mim, cara. Você está na casa de Deus, na presença do Senhor. Efésios 5, 15 diz: vede prudentemente como andais. Então olha só, a primeira etapa é deixar o velho homem, se despojar do velho homem. E a segunda etapa é colocar em prática os versículos 19, 20 e 21 que nós lemos. Vamos lá, Efésios 5, 19, 20 e 21. E o texto diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tem louvor ao Senhor aí, cara? Tem um louvor ao Senhor aí? Eu tenho saudade da igreja que participa, cara. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E a terceira observação que nós podemos fazer é a seguinte:
Afinal, devo ser cheio? Parece uma pergunta tão boba. Mas afinal, devo ser cheio? A plenitude, o ser cheio do Espírito Santo. Ou melhor, vou começar de outra forma essa parte. Quantas vezes você já ouviu assim? Você tem que chegar no seu quarto, trancar sua porta, fechar lá, se trancar e falar: vou buscar o Senhor, vou me humilhar aqui, vou ajoelhar, vou orar, vou falar com o Senhor, eu vou buscar e não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Quem já ouviu isso? Levanta a mão aí. Quem já fez isso? Levanta a mão aí. Quem acha que buscar o Senhor e ser transformado de uma forma tão grandiosa é isso? Levanta a mão. Mas com esse texto aqui nós vemos que Deus se manifesta no coletivo. Não é só trancar a porta do quarto, cara. A plenitude, o ser cheio do Espírito está totalmente demonstrado de forma coletiva e não solitária. Não é de forma solitária, pelo contrário, é coletiva. É por isso que o texto fala: sujeitando-vos uns aos outros. Não tem como separar as coisas. Nós devemos nos despojar do velho homem, devemos entoar louvores ao Senhor, devemos em comunhão, em plenitude uns com os outros, sujeitar um ao outro, colocar o outro em primeiro lugar. Não são separadas as coisas. Uma questão interessante aqui, e eu gostaria muito de frisar, fiz até questão, porque eu comentei com o Cabelo agora há pouco, falei: cara, o que eu falei agora, eu estou com saudade daqueles cultos que a gente fazia assim, pré-retiro, que a gente via um moverzão acontecendo, né? E as pessoas não se preocupando muito com as coisas, e focando em buscar o Senhor, e ali com liberdade. Se quiser chorar, chorava, se quisesse gritar, gritava, se quisesse pular, pulava, cantar, cantava. Eu tenho saudade disso. E eu não sei por qual motivo as coisas mudaram, pastor, mas eu senti uma atmosfera diferente aqui no culto hoje. E não é porque eu estou pregando. O culto hoje começou diferente. Quando a Tayane começou a orar aqui, cara, foi uma oração diferente. Quando o pastor veio falar sobre oferta, você já ouviu oferta no culto alguma vez assim um dia? Ele nem falou, ele começou a falar, parou, não precisou. Vocês já entenderam, vocês vieram aqui ofertar. Sabe o que é isso? Enchei-vos do Espírito de forma coletiva. De forma coletiva. Não é porque eu estou falando, cara. Não é porque eu estou falando, cara. E é interessante porque uma outra coisa que eu estava pensando, Cabelo, é que muitas vezes nós estamos focados, não sei, existe uma onda, cara, hoje, o conteúdo acessível, a necessidade das pessoas de aprender mais e conhecer mais, estudar mais. E os pregadores de internet, a gente fica muito, talvez, habitolado ao conhecimento e esquece, cara, de mergulhar, cara, no encheios, cara. Esquece de mergulhar. Só que aí, quando eu olho para esse texto aqui de Efésios, Paulo escreve essa carta aos Efésios. E a igreja aos Efésios nasceu da seguinte forma. Lá em Atos, capítulo 19, você pode ler lá depois. Você vai ver o apóstolo Paulo visitando a cidade de Éfeso, e ele encontra ali 12 discípulos de João Batista, e ele vai perguntar como está a vida deles, e pergunta a eles sobre o Espírito Santo, se eles já haviam recebido o Espírito Santo. E então eles falam: olha, não estamos sabendo nem o que é isso, não estamos sabendo do tal Espírito Santo. E aí Paulo então fala sobre eles, que Jesus enviou o outro Consolador. Paulo impõe as mãos sobre eles, e eles começam a profetizar, eles falam em outras línguas, e então acontece um grande avivamento na cidade de Éfeso, e a igreja nasce naquele lugar. Você é batista nacional, cara? Nós cremos, cara, nisso. Nós cremos no mover do Espírito. Nós cremos no mover do Espírito. Sabe qual é o detalhe? Essa carta foi escrita aproximadamente 4, 5 anos depois do nascimento da igreja. Então olha só, aconteceu um avivamento, um mover no início, quando a igreja foi fundada, e 4, 5 anos depois, Paulo escreve e fala assim, ó: enchei-vos
Ele fala mais uma vez: enchei-vos. Sabe o que isso quer dizer para mim? Em primeiro lugar, a palavra grega traduzida, ela está no imperativo, é uma ordem. Então eu devo me encher? Sim, é uma ordem. É uma ordem a todo cristão. Tem diferença, Anderson? Eu sou selado com o Espírito. Selar é uma ação, o selo da promessa para a nossa salvação. Mas Paulo aqui está falando de outra coisa. Ele indica que há uma ação além do selo do Espírito. Além de estar selado, você busca para viver uma vida em plenitude. Você procura andar em santidade. Você faz a natureza pecaminosa morrer. Você se despoja do velho homem. Você busca renovar o seu espírito, se reveste do novo homem. E você busca ser cheio. Você recebe essa ordem e busca ser cheio. E o que é então ser cheio, Anderson? Por que eu tenho que buscar ser cheio, Anderson? O texto diz: encher-se indica uma ação que vai além de receber o Espírito, o selo da promessa. E ele fala ainda, o tempo e o modo do verbo é um verbo que está no imperativo e fala que essa ação deve ser repetida. Repetida. E é por isso que eu falo mais uma vez, eu tenho saudade do glória a Deus aqui, cara. Eu tenho saudade do povo se entregando, do povo abrindo o coração, do povo fechar o olho. Muitas vezes a gente vai cantar aqui na hora do louvor, ou o preletor fala assim, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. E aí a gente olha para lá e tem 50% com o olho fechado, 30% dá aquela fechadinha e abre, fica fechando e abrindo e disfarça. Quando você olha para ele vai e fecha, e 20% fica de olho aberto o tempo todo. Aí sabe o que acontece? Quando chega uma palavra como essa, não tem como fugir. Enchei-vos. Enchei-vos. Desta forma fica claro que na vida cristã não é apenas uma vez, mas é todo o tempo. Em todo o tempo é possível, e não só possível, é necessário, porque é uma obediência da minha e da sua parte, buscar ser cheio do Espírito Santo. Quero partir para a minha conclusão. E acho que eu vou cumprir essa vez, hein? De não falar muito. Minha conclusão. Eu comecei essa pregação falando a respeito do que para nós é o Espírito Santo. E eu finalizei com a minha concepção, falando que o Espírito Santo para mim representa a presença de Deus. E a gente fala, nós temos que buscar o Espírito. Então quer dizer que se eu não busco, eu não tenho? Quer dizer que eu estou longe, que eu estou perto? Quer dizer que o Espírito não está comigo? E eu quero fazer aqui uma metáfora, porque eu não quero ser herege e falar que o Espírito Santo de Deus não está em você, ou não está em mim, ou que você não tem ele, ou que ele não está com você onde você está. Mas vai ficar claro para entender, e para facilitar isso, eu lembro do meu filho Caleb. Todas as vezes que nós entramos no carro, e geralmente pela manhã, quando a gente vai levar a Ana no serviço, o Caleb sentado na sua cadeirinha lá atrás, e tem uma blusa de frio que a Ana esqueceu lá atrás, cara, que essa blusa não sai do carro, não sei o que acontece, acho que ela tem vida própria, ela não sai do carro, fica lá atrás, e o Caleb, mesmo sentado na sua cadeirinha com cinto, ele consegue pegar a blusa, e ele se esconde debaixo da blusa, e ele fala bem assim, papai, vem pro Cuyá o Caleb. Papai, vem pro Cuyá o Caleb. Aí eu vou e coloco a minha mão e falo, achei o Caleb, e pego aqui nele dirigindo, né? Aí ele faz a mesma coisa com ela, ele fala, mamãe, vem pro Cuyá o Caleb. E ela faz a mesma coisa. Sabe o que é interessante? Só com uma blusa de frio, que é da Ana, ele consegue se esconder completamente da cadeirinha do carro. Não quer dizer que o pai não está ali na presença com ele, não quer dizer que eu não esteja lá com ele, mas ele, por aquela blusa, está escondido de mim. É isso que acontece quando nós nos embriagamos com vinho. O Espírito não deixou de estar em nós, o Espírito não deixou de estar conosco,
mas é como se nós estivéssemos escondidos da presença dele. E nessa brincadeira de esconde-esconde, às vezes eu revezo com ele, né? Lá em casa, e falo: Caleb, vem procurar o papai. Vem procurar o papai. E eu saio correndo, cara. E eu escondo mais ou menos assim, ó. Falo, conta até 10. Aí ele conta 4, 7, 9, 10. Aí eu escondo aqui assim pra ele. E fico aqui quietinho, como se ele não estivesse me vendo. Lá em casa é a cortina da sala. E sabe como que o papai esconde? Ele vai atrás da cortina e coloca o pé assim pra fora da cortina. E fica balançando o pé. Doido pro filho achar ele logo. Aí ele fala: achei papai. E vai lá e abraça. E nessa brincadeira de esconde-esconde, por mais que nós facilmente nos escondemos de Deus, quando nós vamos buscá-lo e procurá-lo, Ele facilita o caminho para nós, cara. Deus não se esconde de nós, cara. Ele não se esconde. Ele não se esconde. E a verdade é que quando olhamos para o nosso coração e vemos atitudes ligadas ao embriagar-se com o vinho, como Caleb escondido de mim, estamos nós escondidos do Pai. Quando nós queremos procurar o Pai, Ele sempre permite se revelar para que o possamos encontrar. E pensando sobre isso tudo, com certeza, eu me peguei precisando ser cheio do Espírito. Precisando ser cheio do Espírito. Precisando parar de me esconder. Precisando